Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu irei atender mais um pedido dos inscritos, né? O nosso amigo inscrito Bruno sugeriu um vídeo sobre as ações da CSN Mineração e calhou de eu conseguir atender esse pedido justamente na divulgação dos resultados, né? Do quarto TRI de 2024. A CSN que divulgou um resultado muito positivo, né? Principalmente no que se refere aos números trimestrais. Não à toa as ações performaram fortemente no pregão de hoje, né? Subindo aí mais de 9% e ficando aí bem próximas aí ao patamar de R$6. As ações da CSN, que aos 3, 4 meses atrás aí chegaram a bater R$7, aí voltaram. Houve muito impacto aqui do preço do minério de ferro, né? É justamente a China, né, que praticamente aí dita a performance das ações desse setor. Mas antes de entrarmos aqui nos números do terceiro TRI e também de todo o ano de 2024, né? Eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal. Interagir com a galera. Segue também lá no Instagram, eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Temos alguns destaques operacionais e financeiros do quarto TRI e de todo o ano de 2024, né? Como por exemplo aqui a recuperação no preço do minério de ferro, como eu falei aí no início, impactou bastante nesse resultado na comparação trimestral, né? Positivamente, porém na comparação de todo ano, ou melhor, na comparação dos trimestres, né, do quarto TRI de 2024 com o quarto TRI de 23, impactou negativamente, né? Vocês verão aí nos números especificamente. Teve também aí um crescimento de 352% no lucro líquido do trimestre, com geração de caixa positiva de mais de 212 milhões de reais. E a companhia também conta aí com uma posição de caixa líquido reforçado pela geração de caixa e novos contratos de pré-pagamento. E olha só, a companhia conseguiu atingir o nível de alavancagem, né, nos últimos trimestres aí, negativo, menos 0,79 vezes. Isso aqui é muito positivo mesmo, né, porque possibilita a companhia não apenas, né, manter o seu caixa reforçadíssimo, mas também remunerar os seus acionistas por meio de dividendos e JCPs. Vindo aqui para o quadro consolidado, né, nós vemos aqui as vendas de minério de ferro tiveram uma queda aí de 9,7% na comparação trimestral, também uma queda aí na comparação anual, né, de 3,7%. E nós vemos aqui que o mercado interno teve uma queda inferior ao mercado externo, né? O mercado externo aí na comparação trimestral atingiu aí um volume de venda 10,2% menor do que o período anterior, do que o trimestre anterior, né? Nos resultados consolidados, nós vemos aqui uma receita líquida atingindo 3.907, né? Um crescimento bastante expressivo de 31,4%. Porém, como eu citei aí, na comparação dos trimestres anuais aí, né? Caiu 22,1%. E na comparação de ano contra ano, caiu 23,7%. O custo do produto vendido ficou praticamente estável, né? Com um leve crescimento aí de 3% na comparação trimestral e uma queda de 13,8% na comparação anual. O lucro bruto da companhia saltou 95,8%, ficando em 1.782 milhões de reais na comparação trimestral. Na comparação anual houve uma queda aí de 30,2%, tá? A margem bruta da companhia cresceu 15 pontos percentuais no trimestre. Outro dado bastante positivo aqui foram as despesas de vendas e administrativas que caíram aí significativamente, né? 15,9% no trimestre e 26,8% na comparação anual. Isso aqui muito positivo, porque ajuda demais aqui, contribui demais com a linha da lucratividade da companhia, né? O EBITDA da companhia cresceu expressivamente também no trimestre, 76,9%, ficando em 2.015, né? Mas caindo aí na comparação anual 27%. E quando comparado ano contra ano, caiu o EBITDA da companhia 25%. Olhando para o resultado operacional, nós vemos aqui o seguinte, vamos pular logo aqui para o gráfico, e nós veremos aqui a produção da companhia, né, que atingiu aí
Em todo o ano de 2024, 42.010 toneladas. No trimestre, 11.010 toneladas, ficando praticamente estável aí, né? Com uma leve queda aí na comparação trimestral e também anual a produção da companhia. E aqui a empresa detalha, né, que a produção de minério de ferro atingiu um volume de 11.010 toneladas no quarto trimestre, um declínio aí de 3,7% em relação ao trimestre anterior, mas em linha com a sazonalidade de chuvas características do final do ano e com volume registrado no quarto tri de 23. Quando se observa o ano de 2024, a produção de minério de ferro foi de 42.010 toneladas, como vimos lá no gráfico, atingindo o guidance divulgado pela companhia e apenas 1,3% abaixo do verificado em 23, o que reflete a estratégia adotada ao longo do ano de priorizar a margem em detrimento de volume, com menor volume de compras de minério de terceiros. De forma geral, pode-se afirmar que o ano de 2024 foi um período muito importante para a história da companhia, com diversos recordes operacionais na movimentação de cargas e o menor volume de produção própria desde 2019, o que demonstra a sólida eficiência da operação e toda a excelência logística que a CSN Mineração tem conseguido atingir. E vemos aqui no gráfico detalhado o volume de vendas da companhia, que ficou praticamente estável aí, tanto na comparação trimestral quanto também na comparação anual, oscilando muito pouco. Olhando para o resultado consolidado, nós vemos uma receita líquida que atingiu 3.907, né, uma receita líquida ajustada, 31,4% maior que o registrado no período anterior, e foi devido aí à melhor realização de preços, tá? E também ao efeito positivo de cargas com exposição a períodos cotacionais futuros, ajudando a compensar a redução de volume. Já a receita líquida unitária foi de 61,71 dólares por tonelada no quarto tri, né? O que representa um crescimento de 34,5% contra o trimestre anterior, como consequência da retomada do preço médio do minério e o menor demérito do produto exportado. No ano de 2024, a receita líquida ajustada totalizou 13,9 milhões, um desempenho 23,7% abaixo da registrada no mesmo período anterior, resultado exclusivo da curva descendente do preço do minério, apesar dos resultados operacionais apresentados ao longo do ano com o crescimento da produção própria. Como eu citei no início do vídeo, né? O preço do minério de ferro ele ajudou demais, né, nos números trimestrais, porém ele impactou negativamente os resultados de todo o ano de 2024, quando comparado aí com o ano de 2023, tá? Se você pegar também cada trimestre, né, quarto tri de 23 contra quarto tri de 24, o desempenho do preço do minério de ferro impactou de forma negativa o quarto tri de 2024 nessa comparação aí. O lucro líquido da CSN Mineração atingiu aí 2,16 bilhões de reais no quarto tri, o que representa um forte crescimento de 352% em relação ao trimestre anterior e reflete não apenas o impacto da recuperação do preço do minério, mas também o efeito da variação cambial na receita financeira e a incidência de impostos apurados sobre o lucro gerado. Em 2024, o lucro líquido atingiu 4,5 bilhões de reais, o que representa um expressivo aumento de 26,9% em relação a 2023. Ou seja, o lucro líquido da companhia foi impactado positivamente, né, pela recuperação do preço do minério de ferro e também pelo aumento do câmbio, né? Ou seja, vimos aí o dólar subindo expressivamente e isso impacta positivamente para quem exporta, né? No caso das mineradoras, elas lucram muito mais quando o dólar está em alta, né? E somado com a recuperação do preço do minério de ferro, isso daqui acaba dando uma guinada muito forte na linha da lucratividade da companhia. E olhando aqui no detalhe, nós vemos essa representatividade da linha da lucratividade, né? Quando olhamos aí para a comparação anual, nós vemos um crescimento de 48,4%. Foi aqui que o mercado frisou, tá? Porque o mercado ele gosta de comparar o ano contra o outro, tá? Por quê? Porque é o que mostra a solidez ou não operacional e financeira da companhia. Não dá para você comparar apenas um trimestre, né? O mercado está olhando sempre na comparação anual. Por isso que às vezes a gente vê a empresa divulgando bons resultados trimestrais e mesmo assim as ações caindo. E vemos aqui também na comparação ano contra ano, né, no geral aí, né, 23 contra 24, ou melhor, 24 contra 23, o desempenho foi 26,9% melhor
no que se refere ao lucro líquido da companhia. E aqui nós vemos representado no gráfico o desempenho do EBITDA e da margem EBITDA, né? Queda aí na comparação anual, né? A gente pode ver aí pouco mais de 7 bi em 2023 e pouco mais de 5 bi em 2024. Na comparação trimestral, houve aí um ganho, né, do terceiro tri de 24 contra o quarto tri de 24, porém uma queda aí na comparação dos trimestres. Quarto tri de 23 contra quarto tri de 24, tanto no EBITDA quanto aí na margem EBITDA. O fluxo de caixa da companhia, nós vemos aqui uma reversão, né, de negativo do ano anterior para positivo no ano de 2024, né, atingindo aí 212 milhões de fluxo de caixa livre ajustado, né? Isso aqui foi muito positivo, né, o que também fez o mercado ficar alegrinho aí e fazer as ações performarem no campo positivo no pregão de hoje. Agora, uma das principais partes que eu gosto de olhar no resultado, que é o endividamento, né? Em 31 de 12 de 2024, a CSN Mineração possuía um total de 15,2 bilhões em disponibilidades, o que representa um crescimento de 4,8% em relação ao trimestre anterior e reflete a assinatura de mais 2 contratos de pré-pagamento, ajudando a reforçar ainda mais a posição de caixa líquido da companhia, ao totalizar 4,6 bilhões no período. Essa melhora do indicador apenas reforça a sólida estrutura de capital da empresa para fazer frente aos seus projetos de crescimento e pagamento de dividendos. Por sua vez, o indicador de alavancagem medido pela relação dívida líquida sobre o EBITDA ficou praticamente estável em menos 0,79%, isso aqui positivo demais, doido. Quando olhamos para o cronograma de amortização da companhia, nós vimos aqui que tá tudo muito tranquilo, né? Tudo muito tranquilo demais mesmo, até aí além de 2034. A companhia realmente está muito bem capitalizada. E mesmo mantendo os fortes investimentos, né? A companhia atingiu em 2024 1 bilhão 794 milhões de reais de investimentos totais, né? Então a companhia segue rentabilizando, segue gerando muito lucro, distribuindo bons dividendos e muito, mas muito mesmo desalavancada, beleza? Então foi um baita resultado, né? Não à toa as ações performaram muito bem. É uma empresa que eu já tive as ações em carteira, hoje não tenho mais. Por que que eu vendi? Porque atingiu ali o pico, né? Atingiu ali R$7, aí eu zerei minha posição, esperando justamente um retorno ali abaixo dos 5. Isso ainda não aconteceu e não sei se irá acontecer ainda, né? Pelo menos ainda esse ano, as ações da CSN Mineração atingir de novo o patamar abaixo de R$5. Se isso acontecer, eu volto a montar posição, mas isso não quer dizer, né, que as ações da CSN só ficarão interessantes chegando nesse patamar. Aí depende muito da estratégia de cada um, tá? De repente, quando você compara com o setor, eu particularmente preferi manter a Vale. Eu vi que estava um pouco mais descontada que a CSN, então preferi manter a Vale. Mas eu já tive as duas na carteira e nada impede de eu voltar a ter as duas na carteira. Mas por enquanto eu sigo apenas com Vale. Mas estamos falando aqui de uma baita de uma empresa, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!